Estamos começando mais um PodLegis, que é o nosso podcast jurídico. Bom dia, meus queridos amigos do curso de Direito. Vamos aí começar novamente, ainda dentro do tema agentes públicos na matéria de Direito Administrativo. Como combinado, vamos abordar agora sobre desapropriação restritiva, englobando aí questões da servidão, requisição administrativa e entre outros assuntos, e um possível momento questão da OAB. Ok, pessoal? Vamos lá! Começando aqui com a desapropriação restritiva, a gente traz que não há, a perda da propriedade pelo terceiro, mas nesse caso apenas em relação às condições e restrições aí na sua utilização. Então aqui podemos encontrar 5 tipos, sendo aí a servidão, a requisição administrativa, a ocupação temporária e as limitações administrativas e principalmente a questão do tombamento, ok? Então vamos partir aqui inicialmente para a servidão, está bem? A servidão, a gente entende, que é um tipo aí de desapropriação que consiste no direito de administração pública em poder utilizar um imóvel privado sem desapropriá-lo ali. Então, para poder essa função, essa atividade da servidão, é feita para poder viabilizar ali a execução de obras e serviços aí de interesse coletivo, de modo que o bem ali, no caso, passe a servir ao interesse público e não apenas mais ao seu proprietário. Então, um exemplo clássico, tá, meus excelentíssimos amigos, é a utilização de uma pequena parte de um terreno privado aí para poder instalar, a passagem de fios de energia elétrica para poder ocorrer, a distribuição da energia à população local. Outro exemplo é a instalação de placas com o nome de ruas na propriedade, como em muros e fachadas. E nesses casos que eu acabei de citar aqui para vocês, o poder público ele faz uso de parede da propriedade e o Estado ele deve indenizar o proprietário. Vocês saberiam dizer se é necessária essa indenização? Então, eu respondo aqui para vocês que somente se for comprovado danos em decorrência aí da servidão, ok? Então, se preguei lá a plaquinha, ocorreu danos e eu consegui comprovar, o Estado aí deve me indenizar sim, ok? Vamos aí para a questão da requisição administrativa. A requisição ela acontece quando o poder público ele utiliza bens ou serviços privados de maneira aí provisória, em decorrência de perigo público iminente, ok? E um exemplo que pode ser citado em relação à requisição administrativa é quando houve ali, por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho. Então, a necessidade de construir uma base médica temporária devido àquela toda situação de calamidade, com certeza ali utilizaram de terreno particular. Ou, nesta mesma situação aí, eles puderam ali solicitar aviões e veículos particulares, para realizar o transporte de pessoas que passam ali, que passaram, e sofreram, ferimentos naquela época. Então, a indenização ela ocorrerá apenas se houver danos também ao particular durante o período ali da requisição, sendo ela ali paga no momento aí posterior. Vamos aí agora para outro tipo, que é a ocupação temporária, que também se entende como um dos métodos, ok? Então, a ocupação temporária, ela já ocorre quando o poder público consegue ali utilizar bens imóveis particulares, só que esses bens imóveis particulares precisam ser aí, transitoriamente como meio de apoio à execução de obras e serviços públicos. Então, para poder citar aqui um exemplo bastante atual para vocês visualizarem esse tipo de ocupação temporária, temos aí a utilização de estacionamentos de shopping privados para a realização de vacinação contra a Covid-19, ok? Outro exemplo, claro, seria aí a realização de obras públicas, sendo necessário ocupar temporariamente terrenos particulares, para a colocação de maquinário e equipamentos. Mais uma vez lembramos,
só haverá indenização em caso de danos à propriedade particular, ok? Para poder, vamos ver se a gente consegue terminar. Vamos falar aqui sobre limitações administrativas, ok? Neste tema, há a imposição ao particular em fazer ou não fazer algo, em decorrência aí do poder de polícia, da administração pública, que é de modo ali a poder conciliar o exercício do direito de propriedade, né, ao bem-estar de toda a coletividade, e sob alguns aspectos, como, por exemplo, a segurança, estética e entre outros. Então, vou aqui trazer mais um exemplo, né, desses tantos que a gente apresentou. Vamos lá. Limitações administrativas. Ou exemplo, quando os proprietários de imóveis, aqueles imóveis, né, não identificados, são obrigados a realizar a limpeza dos seus terrenos, né, ou quando há aí a imposição de construir calçadas nos seus imóveis urbanos. Então, aí nos proprietários de imóveis não edificados, eles são aí obrigados a realizar essas atividades, né? Outra limitação seria a restrição de altura de algum edifício, né? Proibindo aí aos proprietários de construir prédios acima de determinada altura. Essas são algumas dessas limitações administrativas. Meus amigos, vou estar encerrando aqui o PodLegis de hoje, pois atingimos aqui o limite de tempo. E no próximo vamos falar aí sobre tombamento, né? Englobando a questão aí da intervenção do Estado no domínio econômico. E vamos agir aí para poder conseguir resolver a questão lá da FGV da OAB, né? Que é do nosso exame aí de ordem unificado, ok? Então, tchau para vocês, agradeço a audiência aqui e até o próximo episódio do PodLegis, que é o nosso podcast jurídico. Ok, pessoal? Aguardo vocês aqui.